Paz do Senhor, irmãs, mais uma vez juntas aqui, hoje com a nossa lição de número 6, que tem como tema, assim, deixe Deus colocar as mãos. O nosso versículo de base para a nossa lição está em Romanos 9, 21. Só que eu quero estar lendo a partir do 20 aqui na Bíblia com vocês, tá? Diz assim, ó. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Vamos orar? Para a gente poder estar trabalhando nesse tema de hoje? Então, aí na sua casa, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Ó Deus Pai poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa aula e essa oportunidade. Hoje, Pai, nós vamos estudar sobre o oleiro. Nós vamos estudar sobre o Senhor mais uma vez. E nós precisamos saber mais de Ti. Ó Deus, eu peço que o Senhor venha abençoar as irmãs que estão em casa, abençoar a nossa aula de hoje, mover com liberdade, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Toca-nos, ó Deus, de uma forma especial. Que a gente venha, Senhor, ter um estudo proveitoso, Pai. Toma liberdade, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. O nosso tema de hoje é um tema muito forte, como todos têm sido ultimamente, né? Uns assuntos assim bem profundos que Deus está querendo tratar com a gente. E hoje não é diferente. Fala sobre o oleiro. Quanto, né? A gente já viu essa palavra tantas vezes, foram pregados na igreja já várias vezes, vários pregadores diferentes. Falando sobre essa palavra do oleiro, do barro. A gente já falou um pouquinho também sobre o barro, as impurezas, sobre o ferro e as impurezas. Então, é bem assim que a gente vai falar disso mais um pouco hoje. A questão do vaso de honra e vaso de desonra, a gente tem que entender que a mão de Deus, ela tá das duas formas, trabalhando para as duas coisas. Tanto vaso de honra e vaso de desonra. Na minha Bíblia fala vasos para fins nobres ou para uso desonroso. Então, a mão de Deus, ela trabalha das duas formas. E um vaso de honra ou desonra, ambos têm o seu papel para manifestar, ao final de tudo, a glória de Deus. Então, a gente vai ver que o tratar de Deus, ele também vem com coisas ruins. E tudo isso é propósito de Deus. Então, vamos continuar aqui, na página 115, né, que a gente começou. Diz assim, ó. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Isso está em Jeremias 18, 6, na parte B. Então, assim como o barro. Deus, o nosso oleiro, mesmo com toda a sua grandeza, força e poder, escolheu amar algo tão frágil e cheio de limitações como você e eu, como um barro cheio de impureza. Assim éramos nós e assim ainda somos, que se a gente for ver, Deus está sempre trabalhando na gente, né? Pela graça de Deus, estamos nas mãos do oleiro, sendo transformadas dia após dia, até parecermos a imagem perfeita de Cristo. Esse é o maior dos propósitos. Qual é o seu propósito nessa terra? Ser parecido com Jesus. Qual é o meu propósito? Ser parecida com Jesus, mais e mais. É para esse fim, né, que o mundo possa olhar para nós e ver Jesus em nós. Esse é o maior propósito. Você tem permitido trabalhar de Deus como oleiro na sua vida? Na página 116 fala assim: para que Deus comece a moldá-la até torná-la um vaso precioso e útil, é preciso que você se renda a Ele e confie no seu trabalhar. E a gente vai entrar num assunto aqui muito delicado. Ele continua, o livro continua dizendo assim, ó.
As dificuldades, os sofrimentos, as aflições, as frustrações que vivemos fazem parte do processo de Deus para nos moldar em vasos de honra aos olhos dele. Então, assim, ó, quando a gente está passando pelo problema, pela situação, ó, a gente está passando por dificuldade, por sofrimentos, aflições, frustrações, a gente quer logo sair daquela situação, não é assim? A gente quer logo que aquilo acabe, que aquilo termine, a gente quer afastar, se é através de uma pessoa, a gente quer afastar a pessoa de perto. Se a gente está, é uma situação de um trabalho, a gente quer sair daquele trabalho, é um casamento, a pessoa já quer se separar, mas Deus tem um trabalhar nessas condições. Não importa se o sofrimento veio através de atitude sua, se foi consequência de erro seu ou meu, nossos erros. Não importa se foi erro de alguém. Então, a forma que esse sofrimento se mostra e surge, se essa aflição, essa dificuldade, essa frustração, ela se apresenta, não importa a forma que ela se apresenta. Se foi eu que causei, se foi o outro que causou, se foi um terceiro, quarta pessoa que causou, não importa a causa, como se apresenta. É uma oportunidade de Deus trabalhar em você, trabalhar em mim. É a oportunidade que Deus encontrou de nos aprimorar. Ele continua aqui dizendo o livro, né? Quando os problemas surgirem, precisamos permitir que Deus use todas as circunstâncias difíceis para nos moldar. Deus quer trabalhar em você, quer moldá-la, não direcionar o trabalho de Deus para outras pessoas, pois Ele tem a porção exata para você. Então não adianta a gente dizer, tá muito, tá em excesso, ou Deus me esqueceu. Não, Deus está trabalhando de alguma forma. E cabe a nós cooperar com o trabalhar ou não, entender a situação, aceitar a mão de Deus, o mal de Deus. A gente só quer aceitar o bem de Deus, mas o mal de Deus não é assim aquela maldade ou a permissão do mal que Deus deixou acontecer. Ele vai fazer uso daquilo para nos melhorar. Ele tem um propósito maior. Continuando aqui, diz assim: ao ouvir uma palavra espiritual, receba no coração sem ficar pensando que aquela palavra deveria ser para outra pessoa. Quando a palavra vier para nós, é para nós a ouvimos. A palavra é para você. Se Deus usou um instrumento de uma pregação ou de uma forma que seja para aquela palavra chegar até você, é você que Deus quer tratar. Se fosse para outra pessoa, ou se é para outra pessoa, Deus vai usar outra situação para falar com a outra pessoa. A palavra é para você. As tribulações são para moldá-la. Se você se render a isso, experimentará o que diz em 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, o que hoje nos incomoda, causa desconforto e tristeza e desespero, vai produzir para nós eterno peso de glória depois. Eu me lembro bem em momentos que eu passei dificuldade, passei tantas coisas, e o que eu queria era só sair daquela situação. Eu queria que aquilo acabasse. Eu questionava Deus muitas vezes de uma forma errada, sem saber. Pai, por que eu estou passando isso, sendo que eu não fiz isso? Eu não semeei isso para poder colher essa coisa ruim. Eu não, né? Às vezes assim, a situação se apresentou para mim de uma forma que não fui eu que causei. Mas Deus usou aquela situação para me fazer crescer de tal forma, de conhecer a Ele de tal forma, que hoje eu sei, eu louvo a Deus hoje, eu aprendi a agradecer a Deus pelas tribulações, pelos sofrimentos, assim como Paulo agradecia.
Eles entendiam que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É naquela situação de desespero, onde a gente mais busca Deus, é onde a gente mais vê Deus trabalhar. Eu lembro que as vezes que eu mais vi Deus agir, me responder, foram nos momentos difíceis. Então vale a pena a gente cooperar com Deus nesse tratar. Aí continuando diz assim, ó. Em Joel 2,13, ele nos instrui assim, ó. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Muitas vezes a gente, aqui na época, as pessoas rasgavam as vestes para dizer que estavam desesperadas. Mas ele fala assim, ó. Rasga o vosso coração, abre, se quebranta diante de Deus. Mostra para Deus a sua vida. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade. Rasgar as vestes é se desesperar e não confiar nas mãos do oleiro. É agir como se não tivesse um Deus cuidando de você. Então nós não devemos nos desesperar, não rasgar as nossas vestes, não entrar num estado de desespero diante da situação. Por isso, em vez de desespero diante de qualquer situação, Deus espera que o seu coração seja rasgado na presença dele com total confiança, que ele completará em você a sua boa obra, como diz Filipenses 1,6. 1,6. O maior desejo de Deus é transformá-la em vaso de honra, e Ele usará os sofrimentos para isso. Olha que caminho Deus usa. Não cabe a nós, como a gente leu no começo, se voltar para Deus e questionar o trabalhar de Deus ou a forma que Ele faz. Ele conhece a criação dele, que somos nós. Ele sabe como tratar. Infelizmente, muitas de nós deixamos assim, entramos no comodismo, né, espiritual, quando vai tudo bem. E o Senhor, ele quer continuar trabalhando. Então ele permite certas coisas para nos aprimorar. Vamos ver, vamos entender por esse lado. E ele usará os sofrimentos para isso. Portanto, não atrase a obra de Deus em você com reclamações, murmurações, justificativas sem fim, quando as tribulações surgirem. Irmãs, é natural, tá? Não se sinta desesperada porque está agindo assim. É natural, a gente não quer passar, a gente quer fugir do sofrimento, a gente não quer viver o sofrimento, a gente quer ver as coisas solucionadas rápido, para ontem, a gente quer ficar num estado de sossego, não é? É assim que a gente quer ficar. Mas Deus não está preocupado com a nossa vida limitada nessa terra. Ele quer, nessa terra, nos fazer grandes vasos de honra. E é através dessas situações que ele vai tirando impurezas de nós, que ele vai trabalhando, moldando esse vaso. E a gente vai ver que não é sozinha que a gente consegue isso. Vamos ver? Vamos continuar? Quando você confia nas mãos do oleiro, torna-se grata e da sua boca surge louvor. Em tudo dai graças, lembra? A gente vai chegar num ponto tão maduro em Deus, quando a gente conseguir terminar esse livro, que a gente vai entender que a mão de Deus está naquilo que é bom e naquilo que não é bom também. Se permitir que os sofrimentos sejam oportunidades para Deus moldá-la e poderá transformá-la em vaso de honra. Que bênção! Um vaso de honra aos olhos de Deus é a mulher que contém um tesouro inestimável, mas não tem preço. Quando a gente passa por todo esse trabalhar e a gente chega a ser um vaso de honra, semelhante, com atitudes semelhantes à do Senhor, honrando a Deus nessa terra. Em Coríntios 4,7 diz assim, ó, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A gente vai chegar num ponto de entender, eu sou quem eu sou hoje, porque Deus me fez assim. Eu vou ser o que Deus tem para mim amanhã, porque Deus está trabalhando em mim hoje.
Então, nós vamos entender que é para a glória dele, tudo foi por ele. Um pouco mais abaixo diz assim, na página 117: você sabe como é o processo de modelagem de um vaso? O oleiro amassa por diversas vezes, esse barro ele é amassado, ele é tirado bolhas de ar dele. Essas bolhas representam para nós como se fossem raízes de amargura, vaidade, soberba, ciúme, discórdia, inimizade, insatisfação, ingratidão. É tudo isso nos moldando para fazer um barro bem molinho para ele poder moldar do jeito que ele quer. Bem lindo para glorificar o nome dele e honrar o nome dele nessa terra. Você honrar o nome de Deus com a sua família, com a sua vida, com o seu trabalho. Olha que lindo o que Deus quer fazer. É exatamente por isso que precisamos nos render ao processo de amassamento para que sejamos libertos de tudo isso. Essas situações que a gente leu de sofrimento, dificuldade, aflição, vai tirar de nós todas essas bolhas, todos os traumas, tudo aquilo que a gente tem de errado. Vai valer a pena no final. Nenhum barro é amassado sem antes ser molhado. Olha aí onde vem a mão de Deus, no cuidado de te preparar. A água que molha o barro é o Espírito Santo de Deus em nossa vida. É Ele que se encarregará de nos tornar maleável para a ação de Deus. Sem água, esse processo é impossível de acontecer. Não é o sofrimento. Você pode ver, quem passa por sofrimento, sem Deus, ele não vai se tornar uma pessoa à imagem de Deus, sozinho. Geralmente a gente termina todo o processo traumatizado, cheio de marcas, cheio de problema. Eu posso dizer, eu sou uma pessoa que eu vivi isso e posso dizer. Eu passei por tudo isso e não deixei ser molhada por Deus como deveria. E aqui, ó, igualmente, sem o Espírito não ocorrerá a transformação. Então é pelo poder de Deus, é pelo Espírito Santo de Deus, simbolizando essa água que nos dá a condição de suportar o trabalhar de Deus. Ele vai nos preparar, nos ajudando a corresponder conforme Deus quer. Durante o momento da tribulação, da luta, o Espírito Santo de Deus vai nos dando graça, e graça, e graça, para poder passar por aquilo tudo, e aquilo tudo vir a glória de Deus na vida da gente. Não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Isso está em Zacarias 4:6. Na nossa vida, mesmo que tudo pareça um caos dentro e fora de nós, temos o Espírito Santo que torna possível passarmos por todo esse processo. Ele nos dá condição, ele nos dá graça, carrega no colo mesmo. Ainda tem mais. Depois de um vaso ser moldado, é a hora de ir para o fogo. E muitas vezes as pessoas não querem esse fogo. É nesse processo de alta temperatura que o barro ganhará consistência e força. É o fogo que tornará o trabalho de Deus em nós consistente. Lá em 1 Pedro 4,12 diz assim, ó: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Todo sofrimento faz parte do processo. Creia nisso. Precisamos enxergar situações difíceis sob a ótica de Deus. Os sofrimentos abrem uma oportunidade de maior comunhão com o Senhor Jesus e nos ajudam a crescer e a amadurecer espiritualmente. Todo sofrimento é a alta temperatura onde Deus purifica e refina a sua obra em nós, em cada detalhe, para sermos perfeitas como Ele é. Confie no oleiro. Então, Ele é o oleiro. E eu quero terminar lendo mais uma vez como começa aqui, ó, o nosso versículo de abertura.
Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Nós não podemos questionar Deus. Nós devemos cooperar com Deus. E aqui sugere uma oração, e eu queria terminar fazendo essa oração com as irmãs. Aí no meio da página 117 tem uma oração, e eu quero estar fazendo essa oração junto com você. Que diz assim, ó: Senhor Jesus, seja feita a tua vontade em mim. Trabalha em todas as áreas da minha vida, pois eu não quero ser um vaso rachado, velho e reprovado. Molda-me e me faz um vaso útil e de honra para a tua glória. Aleluia. Que a gente venha ser isso. Tem uns versículos para reflexão, que está aqui em 2 Coríntios 4,17. Porque é que a gente leu, né? Vou ler de novo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para que o mesmo barro fazer vaso para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então, assim, são versículos para a gente estar refletindo, um assunto para a gente estar refletindo, pedindo condições de Deus, pedindo graça de Deus para cooperar nesse trabalhar, para cooperar nesse projeto. Nós somos um projeto de Deus. Ele começou uma boa obra na nossa vida, ele vai terminar. Amém, irmãs? Fica na paz do Senhor Jesus, fica com Deus. Até a próxima aula.